Tá. Bom, então é com muito prazer que a gente recebe a Carolina Fedato para falar de mais um Espaço do Bebê. Então, Carol, eu vou te pedir para você se apresentar e a palavra então está com você. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite de participar aqui hoje do Espaço do Bebê. Oi, gente, bom dia. Uma alegria entrar nesse grupo, né? Como o Carol falou, eu estou começando a participar como membro. E antes disso fui convidada a falar porque a gente se encontrou em Paris agora nos últimos meses e conheci Carolina, tive um novo contato com Érica. E foi muito, né? Tá sendo muito interessante estar no espaço e ver tantas pessoas investidas nesse estudo, nesse trabalho. A minha formação é em linguística, então sou linguista de formação, sempre trabalhei com linguagem, com literatura, e a partir de um determinado momento da minha vida, me interessei pela questão da leitura e dos livros que são produzidos para bebês e crianças. E então eu cheguei por esse viés, né, da arte, da leitura, tentando compreender a leitura para além das competências, como muitas vezes isso é trazido, né, pelo campo da pedagogia, ou dos estudos de formação de leitores. E fiquei muito encantada de perceber que as primeiras experiências de leitura, de proposta de leitura com os bebês, foram feitas por psicanalistas. Então, vou falar um pouco disso na minha intervenção. E eu acho que a gente pode pensar as bibliotecas, os espaços de leitura como espaços do bebê, mas também os livros como espaços do bebê, e talvez eu vá falar um pouco mais disso do que das bibliotecas em si, né? Pensar os livros como espaços do bebê e esses encontros, esses momentos, lugares de leitura, né? Como um lugar que o bebê pode estar e o que que significa ler nesse contexto, né? O que que significa um bebê ler. Inclusive, essa é uma questão, uma pergunta que eu levo muito a sério e que gostaria de continuar investigando, com pesquisa mesmo, né? O que significa, o que é a leitura para um bebê, né? O que que o bebê faz quando lê? E, então, isso é um projeto, aí, um caminho que se abre para investigação realmente. Eu gostaria de, enfim, preparei aqui um roteiro, um texto que eu vou me ater a ele para não passar muito do tempo, né? Então, diversas, mas muito recentes, são as experiências com os livros e a leitura de bebês e crianças pequenas. E para além do foco nessas capacidades de comunicação e aprendizagem que são proporcionadas pela leitura, que estão mais situadas aí no campo do pedagógico, as mais interessantes dessas iniciativas, do meu ponto de vista, são aquelas que vão entender o livro como um objeto relacional, né? Um objeto que vai permitir olhar para a cultura em dueto. E essa é uma expressão da Yolanda Reyes, que é uma escritora colombiana, que coordena um projeto chamado Espantapájaros, na Colômbia, né? Que consiste na construção de um jardim de infância e uma biblioteca para bebês que existe desde os anos 90, em Bogotá. E na construção desse espaço, desse jardim de infância, a Yolanda Reyes, por ser uma escritora, né, por vir desse campo da literatura, vai apostar na formação de bebês e famílias leitoras. E para isso ela coloca em prática desde a mais tenra idade, desde os momentos em que os bebês chegam, né, nesse jardim de infância, rodas de leitura, o acesso livre aos livros, os bebês têm acesso a esses livros livremente, e ela instituiu também um sistema de empréstimo de obras, onde os bebês têm direito até uma carteirinha e assinam o próprio nome ali na colocação do empréstimo, né? E aí eu gostaria de mostrar aqui para vocês, não sei se vocês estão vendo bem, o, um livro escrito pela Yolanda Reyes, que se chama A Casa Imaginária, Leitura e Literatura na Primeira Infância, em que ela relata e teoriza de uma maneira muito bonita, ela tem uma escrita muito gostosa de ler, muito literária, toda essa experiência dela com a leitura, com bebês e crianças pequenas.
E como uma outra iniciativa que foi pioneira na leitura com os bebês, eu gosto de lembrar também a Associação Francesa Action Culturelle contre les Exclusions et les Ségrégations, a AXES, que foi criada pelo René Diactini, pelo Tony Lainé e pela Marie Bonafé em 1982 e infelizmente extinta em 2017. Essa associação, que foi fundada por psicanalistas, criou projetos de leitura em contextos de exclusão social, e aí eles apostavam que a leitura poderia ser, desde a mais tenra idade, uma ação estruturante do psiquismo e um ato de vinculação, né, à cultura, à linguagem e também ao outro, aos cuidadores. E uma das inovações nas práticas de leitura promovida pela Axis foi que a leitura era feita de um para um. Então, mesmo que estivessem num grupo maior de crianças, numa creche ou numa instituição que recebia essas crianças, a orientação era sempre que o mediador lesse para uma só criança um livro que foi escolhido por aquela criança. E, enquanto isso, os demais que estavam ali presentes aguardavam a sua vez e assistiam, né, presenciavam aquele momento tão afetivo e singular entre um adulto e uma criança. E aí, nutrido por essas experiências de leitura com os bebês, o psicolinguista colombiano, que é radicado na França, o Evelio Cabrero Barra, ele fala o seguinte, né, que por trás de tudo isso, dessa oferta da literatura e da leitura para os bebês, está um problema de linguagem. E o destino do ser humano, de todo menino, de toda menina, depende da linguagem, da língua. Quando a língua anda bem, as coisas andam bem. Se a linguagem está unicamente na língua cotidiana e não está na língua da literatura, que permite organizar um imaginário muito mais rico, mais complexo, o destino desse ser humano não será o mesmo. Todo bebê sai do ventre da mãe para cair no ventre da língua, e desse ventre não sai nunca. Esse ventre tem muitas ou poucas possibilidades, muitas alegrias e muito sofrimento. A língua é generosa. Ainda quando não fazemos absolutamente nada, pelo menos temos o nosso nome e sobrenome, nossa data de nascimento e de morte. E esse é o romance mais curto que a língua nos permite. Entramos em algo que finalmente existia antes de nós. Entramos na língua. Nós vamos e a língua continua e ela nos contém para sempre. Então, acho que foi encontrar essa reflexão do Caberro Parra, né? Quando eu encontrei essa citação dele, é que eu fiquei muito interessada em conhecer, investigar, estudar sobre a literatura com os bebês, desde o início da infância, né? Desde o início da vida. E eu gostaria de lembrar também o trabalho com bibliotecas e livros em instituições que acolhem a primeira infância, como, por exemplo, na Universidade de Buenos Aires, sob a direção da Maria Emília Lopes, né? Existe uma creche lá que recebe os funcionários, os filhos de funcionários e professores da Faculdade de Direito da UBA, e recebe crianças desde 20 dias até 3 anos de idade, então justamente nesse início da vida. E nessa creche, nessa instituição, a Maria Emília Lopes, como diretora, né, ela faz do livro um objeto central, um objeto de acolhimento desses bebês e dessas famílias, porque ela aposta justamente no fato de que o livro aproxima, vincula e cria relação. E a Maria Emília Lopes observa e orienta as educadoras e as famílias nesse processo de leitura do mundo, dos objetos e de si mesmo. E um pouco da experiência dela está relatada nesse livro, que chama Cultura e Primeira Infância, Um Mundo Aberto, Cultura e Primeira Infância, editado pelo Selo Emília, e ela conta um pouco dessa experiência do acolhimento das crianças pelo meio da arte e da literatura, né? Depois E você aí, pode passar as referências para a gente passa para todo passo, mundo. maravilha. E aí a Maria Emília fala alguma coisa muito interessante em relação à leitura do bebê, né? Ela fala que um bebê de 6 meses, ele vai ter uma relação fluida com os livros. Ele ainda não é um leitor convencional. Ele lê o livro chupando, sacudindo de trás para frente, sem uma ordem ao folhear. E, no entanto, os seus sentidos estão alertas. Eles são capazes de perceber toda a forma, cor, textura, a relação entre palavra e imagem que o adulto vai fornecer, né, quando lê, esse sentido musical da linguagem.
Então, além da apropriação estética das palavras, acrescenta-se a possibilidade de uma percepção visual e organizativa da imagem, assim como aquilo que não é tátil, não é visual, não é auditivo e que é afetivo e intraduzível. Um bebê com um livro está imerso no território da arte, e ninguém volta de um encontro com a arte sem algum ganho emocional, estético, subjetivo ou cognitivo, ou todos eles juntos. Uma outra experiência que eu gostaria de citar, ela acontece no Brasil, né? É uma experiência chamada Nascidos para Ler, no Melhor Lugar para se Viver. Essa experiência foi inspirada num programa italiano de promoção da leitura, numa idade precoce, chamado Nati per Leggere, que acontece desde o final dos anos 90. E o projeto brasileiro faz justamente o acompanhamento de famílias desde a gestação e durante toda a primeira infância, no território de Parelheiros, que é localizado no extremo sul da cidade de São Paulo. E esse lugar, Parelheiros, né, que foi um lugar habitado, por exemplo, pela Carolina Maria de Jesus, ele foi eleito o pior lugar para se viver em São Paulo por conta dos altos índices de violência e miséria. Mas hoje, muitas iniciativas de apoio comunitário foram desenvolvidas nesse espaço, principalmente pelo IBEAC, que é o Instituto Brasileiro de Apoio Comunitário. Dentre essas ações estão a criação de bibliotecas comunitárias, de clubes de leitura e direitos humanos com os jovens, hortas comunitárias que são feitas pelas pessoas que moram lá, e também um trabalho muito interessante com as mães mobilizadoras, né, que são mães da própria comunidade, que visitam outras famílias que estão em gestação ou com bebês pequenos e oferecem acompanhamento, conversa, escuta, e também levam livros para contribuir, né, para ajudar na construção desse laço entre as mães, os pais e os seus filhos. E um pouco desse trabalho está presente na edição desse pequeno livro, Nascidos para Ler, no Melhor Lugar para se Viver, que foi um livro construído comunitariamente, com fotografias e versos feitos pelas pessoas da comunidade de Parelheiros, né, sob a orientação de vários escritores, pessoas que orientavam na fotografia dos bebês, e aí eles fizeram esse livro, né, para mostrar essa experiência lá em Parelheiros. Então, o que está sustentando todas essas práticas de leitura e de oferta do livro desde o início da vida? É justamente a ideia de que o bebê ele se relaciona, né, com os objetos e com o outro, ele se conecta com o corpo desse cuidador e encontra nesse corpo, nessa relação, tanto a si quanto o mundo, ou uma representação desse mundo que está no livro e na voz que narra as histórias. No momento da leitura, a gente sabe que o bebê interpreta aquele que está maternando. Ele lê o livro, mas lê o rosto de quem lê. Lê as suas expressões, as suas reações, os seus ritmos, as suas sensações. E aí a gente tem uma entrada, né, para o simbólico como um lugar e uma possibilidade de passagem para esse bebê. A Yolanda Reyes, a escritora colombiana, diz que ler é se ver no outro e recorrer a estruturas visíveis para lidar com o invisível. E no decorrer desse desenvolvimento, o bebê vai saindo da contemplação da mãe para poder olhar em conjunto, né? Para poder olhar para fora. E aí ela diz que vai se constituindo um triângulo. É justamente nesse triângulo entre a mãe, o bebê, né? O cuidador, o bebê e esse fora que os livros vão entrar, né? E os livros vão ser uma metáfora, uma outra metáfora do espaço conjunto compartilhado. Olhar o livro é passar a olhar a cultura em dueto. E as maiores surpresas que a gente tem na leitura com os bebês talvez se devam justamente ao fato de que a literatura, com o seu uso poético da linguagem e da imagem, nos mostra a diferença entre o tempo do relato e o tempo do aqui e agora. E aí a Yolanda Reis vai dizer, vai falar dessa entrada, a possibilidade de entrada dessa subjetividade quando o livro está presente entre um adulto e um bebê. Ela fala o seguinte: você e eu juntos, nessa casa, né, nessa casa imaginária, podemos ter uma conversa profunda sobre a vida e a morte e sobre o que há no meio. Protegidos pelo faz de conta, pai e filho exploram o mundo de outra forma e enfrentam seus perigos.
é o que ela testemunha aí no acompanhamento de diversas famílias que leem com seus bebês, né? E, bom, e aí, diante de todas essas experiências de leitura com bebês, eu tenho me perguntado quando e como o livro pode chegar na vida de um bebê, ou como começa a história do leitor, que é uma questão que a Yolanda Reis faz nesse livro, A Casa Imaginária. E a partir dessas experiências, eu gostaria, né? Eu acho que a gente pode investigar os livros e os espaços de leitura com os bebês do ponto de vista de como é que esse bebê é representado nos livros e nos espaços que os acolhem, né? Como é que aparecem as suas ações, os seus pensamentos, as suas angústias, os seus sentimentos. E eu acho que uma outra pergunta importante também nesse contexto é qual que é o lugar do livro, né? Que só o livro tem, com a sua especificidade, sua materialidade, o seu lugar na cultura, na vida dos bebês. Qual que é a diferença entre o livro e um outro objeto qualquer para entrar aí nessa relação do bebê com o adulto, com o adulto que está cuidando dele? E aí, a partir disso, eu vou mostrar para vocês alguns livros enigmáticos, importantes, fundadores, que foram produzidos pensando nas crianças e nos bebezinhos. Pensando aí nessa questão da materialidade, né? Tem alguns estudiosos que dizem que a literatura infantil é um lugar de exploração do livro como um objeto não convencional, justamente porque os bebês vão ler de uma maneira que o adulto não espera, né? A gente já tem um sentido de leitura, a gente sempre lê da direita para a esquerda, de cima para baixo, na nossa cultura ocidental. E aí tem alguns livros pensados para as infâncias que vão explorar, por exemplo, como esse livro que começa de trás para frente, né? E é um livro chamado O que Veio Antes, da Carolina Moreira e da Márcia Misawa. E aí ele vai explorar essa pergunta, né? E o que veio antes? Não sei se vocês estão conseguindo me ver aí. Hoje eu me sentei nessa cadeira. Tá, e o que veio antes? Ontem eu comi um doce. Tá, e o que veio antes? No mês passado foi o meu aniversário. E a gente vai retrocedendo no tempo, né? Tá, e o que veio antes? No ano passado eu aprendi a andar de bicicleta. Até que a gente vai vendo aí que chega um bebê, né? Tá, e o que veio antes? Antes eu nasci. E o livro vai explorando esse processo de chegada de um bebê, de uma criança, num mundo que já existe, que o precede, né? Explorando essa materialidade da leitura. Um outro livro interessante também em relação à materialidade e à representação, né, desse bebê é O Lago, que é da Keila Knobel e Ana Luísa Guimarães. Então, um livro que vai se abrindo dessa maneira e quando a gente olha para essa ilustração, a gente vê... Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar aqui para vocês. Uma grande paisagem, uma grande montanha e que chega no bebê. Como é que esse bebê chega no mundo aqui? Tem um outro livro, esse é uma edição, um livro francês, eu acho que ele ainda não está circulando no Brasil, que é da Marion Fayolle, uma artista que eu gosto muito, porque ela tem uma capacidade de síntese visual, e esse livro é um livro que não tem palavras, ele só tem ilustrações, né? E traz ilustrações muito emblemáticas desse momento da chegada de um bebê num casal. E aí o interessante de serem só imagens sem palavras é porque o livro faz a gente falar, né? A gente olha para essas imagens e precisa trazer os significantes, trazer a linguagem para dizer o que cada um singularmente está compreendendo dessas representações visuais. Enfim. No Brasil, a gente tem uma editora chamada Editora Jujuba, que é uma editora que investiu muito
em produzir livros para a primeira infância, livros para os bebês, né? E um dos livros pioneiros que saiu pela Kozak Naif, depois uma segunda edição pela Jujuba, foi o Ops, da Marilda Castanha, que é uma escritora mineira, e que explora essa interjeição, Ops, e as diferentes situações de uso, né, dela, com um bebê muito pequenininho, bem pretinho, né, e diversos momentos em que essa interjeição pode ser usada, né? Ops, ops. Isso vai aparecendo na materialidade da letra e do desenho. Esse é considerado um dos primeiros livros para bebês que foram produzidos no Brasil e endereçados a eles. A gente tem também um livro da Rosinha, que é uma autora de Pernambuco. O que tem aí, né, que vai trazer, diferente desses outros livros que trazem a representação de fato do bebê, esse livro vai trazer um passarinho, né? Então ele começa assim: o que tem aí? Passarinho lilás, o que tem aí? E aí é um livro que explora a aba, né? Um jacaré tocando flautim. Ele explora a aba e essa questão da contagem, da previsão, da surpresa, e aí a gente sabe que depois vai ser 2, depois vai ser 3, depois vai ser 4, mas a presença da aba permite a gente encenar um pouco a questão do aparecer e do esconder, algo que a gente sabe que essa brincadeira, né, do put, do esconder e achar, algo que é muito fundador do psiquismo para os bebês. Então, um livro bem interessante aí desse some e aparece. Tem um outro livro que é bastante citado pelos estudiosos de leitura na primeira infância, que é esse livro de duas autoras inglesas, Bebês Corujas, que pela representação dos bebês animais, né, dessas corujinhas, essas cores escuras, os bebês corujas deixados no ninho sozinhos à noite, vai falar da ausência da mãe. Então, a mãe tem esses 3 bebês corujas e a mãe precisa sair para buscar comida. Os 3 ficam sozinhos no ninho e cada um desses bebês, né, que tem uma idade diferente uns dos outros, vai reagir diferentemente à ausência da mãe. Então, um livro que costuma atrair muito as crianças e que traz essa diversidade de percepções sobre o momento em que a mãe se ausenta, né? Com essas cores mais escuras, trazendo a questão do medo, da noite, da solidão, né? Queria mostrar para vocês também um livro de um artista japonês chamado Katsumi Komagata, que acabou de falecer, ele faleceu semana passada, e o Katsumi Komagata é de formação designer, né? E depois do nascimento da filha dele, ele começou a produzir livros para crianças bem pequenas, com um papel muito delicado, livros considerados livros de artista mesmo, e sempre foi muito questionado por isso, né? Por que você produz livros tão delicados assim para os bebês? Eles ainda não sabem folhear, vão rasgar, vão se machucar com esse canto do papel. E aí ele diz que ele escolheu fazer livros muito delicados, vou mostrar aqui a delicadeza. Então tem esses cortes, esses furos aqui no livro. A gente abre e, né, tem um jogo aqui com papel bem delicado. O nome dele é Katsumi Komagata. Depois eu posso escrever para vocês. Tem alguns artigos dele, entrevistas com ele que estão publicadas no site da Revista Emília. A Revista Emília é um instituto, faz parte de um instituto no Brasil que trabalha com a promoção da leitura e que publica uma revista, alguns cadernos que estão de acesso livre e gratuito. Então, na Revista Emília existem alguns artigos sobre entrevistas com esse artista japonês chamado Katsumi Komagata. E o Komagata fala, quando ele era questionado sobre por que ele fazia livros tão delicados para as crianças pequenas, porque em geral a gente está acostumado a ver livros cartonados, né, resistentes, muitas vezes de pano.
ele falava que ele entendia o livro como uma metáfora da vida, como uma metáfora das relações. Então, se as relações são delicadas, é preciso que a gente também traga essa materialidade delicada para a convivência das crianças pequenas e que eles aprendam ali no manuseio que se o livro rasga, as nossas relações também podem se esgarçar, também podem rasgar, e que a gente pode colocar um durex e consertar o livro, e a gente pode reconstruir também as nossas relações. Ele usava a própria delicadeza do papel como uma metáfora, né, dessa delicadeza. E o trabalho do Komagata inspirou diversos artistas, diversos autores, dentre eles uma jovem autora francesa chamada Lucie Félix. E dessa última vez que eu estive lá na França, conheci esse livro dela. E a Lucie Félix, diferentemente de outros autores que vão trabalhar mais com a narratividade, né, com a importância de contar as histórias de ficção para as crianças, ela vai pressupor um bebê muito ativo na sua leitura. Então, esse livro especialmente chama Prendre, Donner, Pegar e Dar, né? E logo no início ele já propõe um jogo muito ativo entre o bebê e o adulto, que a gente, por exemplo, pega essa bolinha, né? Pegar, aí você vira a página e tem um espaço para você colocar essa bolinha aqui. Então, durante a leitura, o bebê faz coisas, ele não está só passivo ouvindo uma história, né? Quebrar, e aí você tira aqui e aquele losango se quebra, eu viro a página e construo. Esses dois triângulos vão ser usados aqui para construir o telhado da casinha. E assim a gente vai nesse jogo, né, de desfazer e fazer alguma coisa a cada virada de página, né? O trabalho da Lucie Félix também é muito inspirado pelo Katsumi Komagata. Eu trouxe esses exemplos, assim, a gente teria muitos outros, né, de livros que contribuem para a instituição de uma relação entre o bebê e o adulto, né? Que eu acho que esse é o aspecto mais importante para além de qualquer competência, para além de qualquer ideia de aprendizagem que possa estar colocada por trás da oferta dos livros para as crianças pequenas. E a partir, então, dessa produção tão vasta, tão interessante, tão investida dos artistas, eu fico com vontade de investigar um pouco mais, né, como é que esse tipo de livro pode ser, pode estar presente em todos os espaços que acolhem bebês e crianças pequenas, desde o hospital. Eu estou me lembrando aqui na conferência da Lasnik durante o congresso, ela apresentou um caso que ela atendeu de uma bebezinha muito pequena, de 1 mês de idade, que estava, né, com os transtornos do movimento, e a partir do momento que ela conseguiu acolher o corpinho dessa bebê, apoiar as costas, apoiar os membros, e o livro apareceu, né? Numa das cenas que ela mostrou lá, o livro estava presente como esse olhar, e o livro vai possibilitar esse olhar conjunto, né? Tanto o adulto quanto o bebê vão estar olhando para o mesmo objeto, e que é um objeto que traz questões e instiga tanto os bebês quanto os adultos para os dois estarem presentes naquela relação. Então, tenho achado esse tipo de produção muito interessante. Acho que ela precisa estar mais presente nas creches, nas bibliotecas, nos consultórios, nas clínicas, né? Então, acho que vai ser bem interessante participar desse grupo com vocês aqui, pensando nos livros e nos espaços de leitura com os bebês. Carol, muito obrigada pela sua excelente apresentação para a gente. A gente se encanta, né, a cada vez que te ouve falar, por causa do seu envolvimento, né? A gente vê essa relação aí muito próxima do livro, do bebê, então é encantador te ouvir falar. E eu já estou vendo umas mãozinhas levantadas ali, então não sei se Érica quer, né, comentar alguma coisa antes ou se a gente pode Vou passar para as perguntar, perguntas. porque é o computador que decidiu parar. Eu acompanhei a fala da Carolina Fedato via telefone, e agora, quem sabe, o computador vai voltar a funcionar. Mas eu quero te agradecer de ter aceitado o convite, né? Eu conheci a Carolina Fedato sendo convidada por ela, né? Então, ela faz parte de um grupo lá
na cidade de Belo Horizonte, que fez um evento de uma semana enorme, belíssimo, super transdisciplinar. Eu conheci pessoas incríveis, então as pessoas que ela cita ali, né, a editora Jujuba, a Rosinha, eram pessoas que participaram do evento da Carolina lá. Então, para mim foi uma semana assim, realmente, né, a gente fica muito desse lado, bebê, a patologia, né? Então, para mim assim foi uma pausa, né? Para mim foi muito enriquecedor, né? Circular no meio dessas pessoas, fazer contato com outras pessoas, né? Que estão pensando o bebê de forma... Tanto que lembra como é que vocês dividiram os ateliês, que achei o máximo, Carolina? Eram bebês engatinhantes, né? A gente dividiu por conta do movimento, né? Porque esse congresso foi chamado Poéticas do Bebê, inclusive as mesas redondas ficaram gravadas. Se vocês procurarem pela Bebeteca da Faculdade de Educação da UFMG no YouTube, as mesas redondas e conferências ficaram gravadas, né? Mas paralelamente a essa conversa mais teórica e acadêmica entre nós adultos, o evento também previu algumas atividades com os bebês nos centros culturais e bibliotecas de Belo Horizonte. Isso não ficou gravado, mas a gente dividiu um pouco assim, né? Os bebês que engatinhavam e os bebês que andavam. Então, a partir do movimento, das possibilidades de movimento dos bebês, os proponentes fizeram ateliês, né, de leitura com bebês. E aí, quem Mas também tinha participou ateliê para nós adultos. Eu fiz também tinha para nós ateliê. adultos. Sim, Tinha, não, foi bárbaro. Acho que é um evento assim muito, muito, muito bem sucedido. Assim, o estar no meio dele foi uma delícia. Que bom, eu não sabia que o material estava disponível. Depois a gente procura e está coloca aqui disponível. para vocês, né, na biblioteca da UFMG. Então, assim, eu acho que a gente tem que ampliar esse olhar. A gente fala muito da patologia, né? A gente esquece do bebê do dia a dia. Né? Então, eu tive também a oportunidade de, ao contrário, né, de ter a Carolina convidada aqui para visitar o nosso espaço no Baby Lab, porque ela passou um período aqui no final do ano, então ela veio visitar a minha, a Carolina do Carmo, né? Recebemos a Carolina Fedato no Baby Lab e eu espero que a gente continue aí fazendo essas dobradinhas e pensando esse bebê, né, de forma ativa, que vocês viram que é esse olhar que a Carolina traz, né? Então, assim, não tem dúvida, enquanto lá na psico a gente fica pensando, né, se o bebê dá conta de fazer, ali não tem questão, né? Parte do pressuposto que sim e vamos lá, né? Então, acho que a gente tem muito a aprender com essa forma de pensar que a Carolina nos traz. Muito obrigada, Carolina. E daí já tem Glaucia que quer falar, Beatriz Margarete. Vai lá. Bom, primeira coisa, parabéns, estou assim,